E aí, gurizada do primeiro ano, espero que todos vocês estejam bem. Turma, hoje a gente vai trabalhar sobre o último tópico envolvendo a quantidade de movimento. Então, para nossa aula de hoje, a gente vai apresentar um único objetivo. E que objetivo é esse? Conhecer, identificar os diferentes tipos de colisões, que também podem ser chamadas de choques. Então, este é o objetivo da aula de hoje: a gente conhecer, identificar e observar as características desses diferentes tipos de colisões que podem ocorrer entre corpos, não é, com uma determinada massa e uma determinada velocidade. Porém, antes da gente iniciar nossa classificação, antes da gente ter o entendimento dessas colisões, a gente precisa lembrar que estamos trabalhando com sistemas conservativos. O que são os sistemas conservativos? São aqueles que estão livres da atuação de forças externas e, devido a isso, o impulso é zero, não existe impulso. Se não tem impulso, lá pelo teorema do impulso, não tem variação da quantidade de movimento. Então, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final, ou a quantidade de movimento antes do choque é igual à quantidade de movimento depois do choque. Ela vai sempre se conservar. Vale lembrar também que a gente vai trabalhar com colisões frontais. O que são colisões frontais? São aquelas colisões em que não existe, não ocorrem rotações. Os corpos não giram. A gente tem que desprezar esse tipo de giro, porque senão não serve a classificação que a gente vem a fazer. Então, colisões frontais, livres de rotações. E a gente vai falar bastante sobre um coeficiente de restituição, que vocês têm que ter um entendimento também. E o que é esse coeficiente, representado pela letra E? Ele é uma relação que tem entre as velocidades de afastamento dos corpos que colidiram, dos corpos que se chocaram, com a velocidade de aproximação. Então, qual é a relação de velocidades desses corpos antes do choque e depois do choque? Tudo bem? Então, lembrar que nos nossos próximos passos, então, a gente vai estar trabalhando com sistemas conservativos, com colisões frontais e com análises de velocidades antes e pós-colisão, através do coeficiente de restituição. E os tipos de choques que existem, ou os tipos de colisões que existem, que a gente vai estudar, não necessariamente nessa ordem, são as colisões perfeitamente elásticas. Alguma literatura chama somente de colisões elásticas. Então, qualquer um dos dois está correto. A gente vai trabalhar também com as colisões perfeitamente inelásticas, que algumas literaturas trazem somente inelástica. E por fim, a gente vai trabalhar com choques, com colisões parcialmente elástico. Mas se é parcialmente elástico é porque é parcialmente inelástico também. Então qualquer uma das duas estão corretas. Então se vocês pegarem livros, se vocês pegarem material, se vocês procurarem na internet, vocês podem ouvir falar de perfeitamente elástico ou só elástico, perfeitamente inelástico ou só inelástico, ou parcialmente elástico e parcialmente inelástico, tá bom? Ambas estão corretas. Agora vamos estudar a fundo cada uma dessas colisões, cada um desses choques. E o primeiro choque que a gente vai falar é o perfeitamente inelástico. O que vocês têm que entender para reconhecer um choque inelástico? O choque inelástico é aquele que, quando dois corpos se chocam, eles seguem juntos, eles não se separam. Então vocês estão vendo aqui na imagem um carro que bateu em outro e após essa colisão, após essa batida, eles seguiram juntos. Um outro exemplo que eu estou colocando aqui embaixo
é um projétil que atinge um pêndulo. Inicialmente eles estavam separados. Após a colisão, ele movimenta esse pêndulo, mas eles seguem juntos, os corpos seguem juntos. Então é bem fácil para a gente memorizar e entender. Um choque perfeitamente inelástico, os corpos batem e seguem juntos, o que não vai mais ocorrer nos próximos que a gente vai estudar. Se isso acontece, tem duas características importantes, que a energia cinética depois da colisão, ela passa a ser muito menor do que a de antes. Muita energia cinética é dissipada nesse tipo de choque. E como eles seguem juntos depois, não existe velocidade de afastamento. E se não existe velocidade de afastamento, o coeficiente de restituição é zero. Não existe uma velocidade em que os corpos se afastam após colidirem. Então, bem simples, tá, gurizada? O que é uma colisão ou um choque perfeitamente inelástico? É aquele que os corpos batem e após essa batida seguem juntos, onde a energia cinética passa a ser muito menor do que a inicial. E o coeficiente de restituição, então, ele é nulo. Segundo tipo de choque, então, que a gente vai ver é o choque perfeitamente elástico ou somente elástico. Aqui está escrito elástica, tá? Mas é na realidade elástico. Choque perfeitamente elástico. O que é um choque perfeitamente elástico? É aquele que os corpos batem, mas eles não seguem juntos. Eles batem e se separam. Estou colocando dois exemplos aqui para vocês. Nesse tipo de choque, a energia cinética ela precisa também ser conservada. Então a gente vai ver que a energia cinética de antes da colisão, ela tem que ser igual à energia cinética de depois. E como existe uma velocidade de aproximação e uma velocidade de afastamento que conserva as energias cinéticas, eu digo que o meu coeficiente de restituição ele tem o valor 1. Então, fácil também da gente memorizar. Um choque perfeitamente elástico é aquele em que os corpos batem e se separam, em que há conservação de energia cinética anterior ao choque e posterior a ele, e que o coeficiente de restituição vale 1. E o último choque, então, que a gente vem a ver é o choque parcialmente elástico. De novo está escrito elástica, é elástico. Esse choque parcialmente elástico ou parcialmente inelástico é aquele em que os corpos depois do choque também não permanecem juntos. Só que a energia cinética não se conserva. Então a energia cinética de depois da colisão, ela passa a ser menor que a energia cinética de antes da colisão, só que eu não sei o quanto, só sei que ela é menor. E é por isso que o coeficiente de restituição ele passa a ser um valor entre 0 e 1. Tudo bem, gurizada? Então, 3 choques bem simples e bem fácil da gente conseguir compreender. Fica um resumão agora para o final da nossa aula. Quais os tipos de choques que a gente viu? O perfeitamente inelástico, em que o coeficiente de restituição é 0 porque os corpos batem e seguem juntos. Um segundo choque, que é o parcialmente elástico, em que o coeficiente de restituição vai ser entre 0 e 1. Por quê? Porque a energia cinética ela não é conservada, ela passa a ser menor depois do choque. E o perfeitamente elástico, em que o coeficiente de restituição é 1, então, porque os corpos batem, se separam, mas não se altera a energia cinética. Tá bom, gurizada? Isso é só uma classificação sobre os tipos de colisões, sobre os tipos de choques que vocês podem encontrar aí dentro dos exercícios que a gente vai passar a ver nos próximos dias.
Entenderam? Se não entenderam, repitam a aula, procurem na internet, me chamem nos nossos chats ou ali no Moodle, que a gente tenta explicar de uma forma diferente para aqueles que ainda não compreenderam. Tirando isso, continuem se cuidando, saiam de casa somente se necessário, com os cuidados de higiene, para que tão logo tudo isso venha passar. Tá bom, gurizada? Um forte abraço e até a nossa próxima aula.